Fala, minha nação nordestina. Vamos começar o nosso Nordeste em Foco aqui para a gente poder debater um pouco sobre o futebol das nossas equipes aqui do Nordeste, né? E uma semana que teve jogo de seleção brasileira, ou seja, durante a semana a gente não teve muita partida, né? A gente só teve futebol na terça-feira. Então no vídeo de hoje a gente vai falar desses jogos aí da terça-feira, que não foram muito legais aí para mim, né? Você já deve saber o porquê, né? Mas nesse final de semana a gente tem mais jogos aí de nordestino e tem muita coisa envolvida aí. Vamos embora, vamos falar um pouquinho dos jogos aí desse final de semana, né? Já pedindo a vocês aí para se inscreverem aqui no canal, quem ainda não foi inscrito, dá o teu joinha, dá a tua força aqui para o nosso canal seguir crescendo, velho. E vamos embora falar do nosso futebol, né? Porque nessa terça-feira, né? Terça-feira que foi feriado, né? Feriado nacional. Aliás, feriado nacional porque é aniversário do CSA, né? Obviamente. Aí tem que parar tudo mesmo. Ah, tá certo. Mas o CSA não deu um presente para o torcedor, não, né? O CSA foi derrotado pela equipe do Guarani por 1-0 e, mais uma vez, deixou o torcedor bem chateado por conta de várias situações. A análise completa aí desse jogo tá aqui no canal Espaço da Bola, se você quiser acompanhar. Eu tava bem revoltado, né? Depois desse jogo. Mas no conjunto da obra, o CSA até que fez uma partida consistente, né? Fez um jogo com volume de jogo, né? Conseguiu, em alguns momentos, atacar a equipe do Guarani, só que não conseguiu traduzir isso em finalização, em resultado, né? O primeiro tempo da equipe do CSA, no início, foi um pouco mais retraído, mas conseguiu tomar o controle da partida e até, na minha opinião, no primeiro tempo foi melhor que a equipe do Guarani. No segundo, logo no início, levou um gol ali que condicionou o restante do jogo, né? E o Guarani com 1-0 ficou mais tranquilo na partida porque o CSA não conseguia agredir, não conseguia levar dificuldades para a equipe deles, né? Então, foi um jogo, entre aspas, tranquilo para a equipe do Guarani, né? Os caras mereceram aí a vitória, jogaram no erro do CSA e mais uma vez fica toda a reclamação da torcida do CSA em relação à qualidade ofensiva que o CSA não tem, né? Um time muito fraco no ataque e também o banco de reserva do CSA que não é nem perto do mesmo nível dos jogadores titulares, né? Então, de novo aí o CSA deixando a desejar por isso. Brasil de Pelotas e Confiança empataram em 1-1. Esse jogo foi às 11 da manhã, né? Eu falei primeiro do jogo do CSA porque eu lembrei aqui do aniversário, eu lembrei do time e tal, e aí falei desse jogo, mas Brasil de Pelotas e Confiança foi 11 da manhã. O Brasil de Pelotas abriu o placar logo no começo do primeiro tempo, né, com o Rildo fazendo 1-0 lá. E o Brasil de Pelotas até foi melhor, né, no começo. Tava um jogo bem intenso, jogando bem pra cima mesmo da equipe do Confiança, que conseguiu tranquilizar até um pouco o jogo e conseguiu, de pênalti, empatar a partida. A equipe do Brasil de Pelotas, inclusive, teve um volume de jogo um pouco maior, mas o Confiança conseguiu esse empate. Na reta final ali, no finalzinho do jogo, o Confiança até teve um momento de pressão. Eu tava acompanhando aqui, torci demais para a equipe do Confiança, só que realmente o time não tem forças para agredir os adversários, né? Então, assim, pelo menos não perdeu, mas pela situação em que o Confiança se encontra, foi um resultado ruim. Deveria ter ganho para poder voltar a vencer, né? Poder voltar a pontuar bem na tabela de classificação, ultrapassar o próprio Brasil de Pelotas, né? E agora o Confiança se mantém aí na última colocação, numa situação muito ruim no campeonato. A gente teve aí o 4-0 do Coritiba em cima do Brusque, jogo fácil para o Coritiba, né? Mas é o seguinte, esse jogo aí não tem nordestino envolvido, mas tem nordestino interessado, porque a vitória de 4-0 do Coritiba faz com que o CRB amanhã não consiga chegar na primeira colocação. Então a torcida do CRB estava secando com todas as forças o Coritiba nesse jogo, mas o Coritiba realmente atropelou a equipe do Brusque e não deixou espaço nenhum para o Brusque ter chances, né? Então se mantém aí na primeira posição o Coritiba e daqui a pouco a gente fala mais sobre a equipe do CRB, né? Hoje a gente já tem mais jogos aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, mas antes de falar dessas partidas, vamos falar de classificação, né? Porque falando da Série B agora, como a gente tava falando aí, né? O CRB se mantém segundo colocado com 40 pontos, o Coritiba assumiu a liderança com 45. O CRB, ele joga amanhã, só que essa posição aí de segundo colocado, ele vai disputar diretamente com o Goiás. O Goiás tem 39, um ponto a menos que o CRB, ou seja, quem ganhar amanhã de CRB e Goiás, um joga contra o outro, né? Já já a gente passa por isso.
Quem ganhar amanhã fica na segunda colocação, né? Já garante a segunda colocação. Mas, se rolar um empate, o CRB, ele fica na segunda colocação porque tira os pontos do Goiás, né? Ficaria 41 pro CRB, 40 pro Goiás. Mas o Botafogo joga também, tem 38 pontos, né? A equipe do Botafogo. Se o Botafogo vencer, ele vai a 41. E aí, se for para 41 o Botafogo com a vitória, e se for para 41 o CRB com o empate, o Botafogo ultrapassa a equipe do CRB. Então fica esse duelo grande aí, o CRB pensando na vitória para se manter em segundo. Mas mesmo que perca a segunda colocação, não acho que o empate seja um mau resultado, porque o CRB joga com um adversário muito qualificado, que é o Goiás, e empatando essa partida aí, tira ponto de um adversário direto, né? Descendo um pouco mais na tabela de classificação, o Náutico tá com 35 pontos em sétimo colocado, ainda vai jogar. O Sampaio Corrêa é o oitavo colocado com 34 pontos, ainda vai jogar. O CSA é o 11º com 29, já jogou, perdeu, né? Raiva da porra. O Vitória é o 17º com 23 pontos, já na zona de rebaixamento, mas nessa rodada tem uma chance clara de sair, né, dessa zona. E o Confiança, o último colocado aí com 14 pontinhos, já jogou e realmente o Confiança se afundando cada vez mais, né? Bora fazer um pouco diferente hoje, eu vou passar pelos jogos da Série B desse final de semana. Aí depois a gente passa pela Série A, Série C, Série D, certo? E a gente vai fazendo esses comentários aí. Pela Série B, hoje a gente já tem o Vitória contra o Remo, e aí é como eu tinha falado, a possibilidade do Vitória sair da zona de rebaixamento, porque joga contra o Remo, e aí se vencer a equipe do Remo, ele ultrapassa o Vila Nova, a Ponte Preta e o Cruzeiro nos critérios de desempate, né? E aí fica provisoriamente fora da zona de rebaixamento, porque o Vila Nova joga às 9h30 da noite contra o Náutico, e aí o Vila Nova tem a chance de recuperar a sua posição, mas o Náutico é um adversário muito complicado, né? Hoje, para apostar, eu apostaria na vitória dos dois nordestinos, inclusive o Náutico. Se vencer é ótimo para o Náutico, porque cola na zona de classificação para a Série A, fica com 38 pontos, igualado com o Botafogo. Não ultrapassa o Botafogo nos critérios de desempenho. Quer dizer, não ultrapassa ou ultrapassa, velho? Não, ultrapassa não. Ultrapassa não, perdão. Mas aí cola pelo menos no Botafogo na quantidade de pontos, certo? Então, o Náutico vencendo é ótimo para o Náutico e para o Vitória, né? Então, eu apostaria até na vitória dos dois nordestinos no jogo de hoje. Sabadão tem mais jogos e aí fecha a rodada da Série B, né? A gente vai ter Cruzeiro e Ponte Preta de manhã. O que interessa, inclusive, para o Vitória, né? É um duelo direto contra dois adversários diretos do Vitória, né? Então, nesse jogo aí é interessante que os dois percam pontos, o Cruzeiro e a Ponte Preta, né? O empate aí seria o melhor resultado para o Vitória. A gente tem Sampaio Corrêa e Operário. Eu acho que assim, o Operário é um time que oscila muito, né, no campeonato. Ele faz jogos bons, jogos ruins, e o Sampaio Corrêa é um time bastante competitivo. Então eu aposto nesse jogo aí na competitividade do Sampaio Corrêa. Eu acho que ganha do Operário. E no final da noite, no sábado às 9 horas, tem CRB e Goiás, essa partida aí que eu já falei aí da importância para o CRB, né? Eu creio no empate também aí, que segura o Goiás, é interessante, você tira ponto de um adversário direto, não deixa de pontuar, né? Mas o CRB joga em casa, eu acho que vai buscar a vitória. Mas é muito difícil. Vamos agora falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que tem o Fortaleza em terceiro colocado com 33 pontos, certo? A gente tem descendo um pouco mais a equipe do Ceará em décimo com 24, aí já descendo um pouco na tabela a equipe do Ceará. Se mantinha lá em oitavo, mas agora tá em décimo, né? Caiu um pouquinho. O Bahia em 16º com 21 pontos, né? Venceu a equipe do Fortaleza, então já melhorou aí um pouco na tabela, aí tem chance de melhorar mais ainda nessa rodada. E o Sport 18º com 17 pontos. Esses são a classificação aí da Série A. E a gente vai agora para os jogos da Série A nesse final de semana. A gente tem o Bahia jogando contra o Santos fora de casa, às 9 horas da noite. E aí o Bahia nesse jogo, pelo encaixe que o time teve nessa última partida contra o Fortaleza, eu acho que o Bahia tem chance sim de vencer e eu vou arriscar numa vitória do Bahia. Porra, um triunfo do Bahia. A galera do Bahia deve ficar puta comigo, né, velho, quando eu erro essas coisas. Desculpa, viu, galera, mas é o triunfo do Bahia.
E esse jogo aí, velho, o Bahia tem que aproveitar a mudança de treinador, a fase ruim do Santos, né? Tem que aproveitar que o Dabov deve ter encontrado uma boa escalação para o Bahia, um bom posicionamento para o Bahia, e inclusive aproveitar a boa fase do Rodalega, né? Que chegou, já meteu 4 gols agora. Tomara que não tenha gastado todos os gols também, né? Tomara que dê o A da graça e o Bahia consiga esse triunfo. Agora eu falei certo? No domingo a gente tem mais jogos aí da Série A, com Grêmio e Ceará jogando às 11 da manhã, jogo interessante de se acompanhar. Eu apostaria também no Ceará, né, porque o Thiago Nunes chega aí, não acho que o Thiago Nunes seja o treinador ideal, né, mas o Ceará vem também numa fase não tão boa, né, e o Grêmio vem querendo sair aí dessa fase incômoda, mas eu apostaria no Ceará, jogando aí contra o Grêmio. O Grêmio é uma equipe que oscila muito, né, velho? Melhorou um pouco, mas não é uma equipe que encha os olhos. E a gente tem aí o último nordestino jogando no final de semana, o Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Jogo muito difícil, né? O Fortaleza vem numa fase não tão legal, né? Mas eu não creio que o Fortaleza consiga vencer esse jogo. Eu acho que se esforçar bastante, pode sim, tem chance, tem possibilidade, mas não acho que consiga. Se fosse para apostar, eu apostaria até no Atlético Mineiro, né, velho? Mas o Fortaleza é uma equipe que pode sim bater de frente, eu acho que se fizer uma boa partida, consegue até segurar um pouco aí o Atlético. Vamos torcer pro Fortaleza, mas é muito difícil esse jogo. Para apostar, apostaria no Atlético. Série C agora. Os nordestinos estão uma porcaria na Série C, né, velho? Tem 6 nordestinos, os 6 últimos do Grupo A. Manaus, Paysandu, Tombense e Volta Redonda são os times do G4. E aí vem o Botafogo com 22, colado no Volta Redonda no G4, que também tem 22. Ferroviário 20, Altos 18, Floresta 16, Jacuipense 12 e Santa Cruz 11. Jogo de matar e morrer para a equipe do Santa Cruz, que joga nesse sábado contra a equipe da... Joga contra a equipe do... Vamos botar aqui, jogo do sábado. O Santa Cruz joga contra o Altos às 5 horas, né? Então, jogo de matar e morrer. Se o Santa perder esse jogo aí, já era, né? Porque fica a 5 pontos, pelo menos 5 pontos, né? E aí ainda pode ser matematicamente rebaixado se não vencer. Vencendo essa partida, ainda se garante matematicamente, mas ainda fica numa situação muito complicada. Tem que torcer contra o Floresta. O Floresta joga no domingo, mas ainda no sábado a gente tem Jacuipense e Volta Redonda, né? No domingo a gente vai ter Tombense e Floresta. É muito provável que o Floresta perca. E aí fica naquela posição ali. Floresta tem 16 pontos, o Santa Cruz tem 11. E aí se o Santa ganhar vai para 14. E aí fica só a 2 pontinhos do Floresta. E fica para tirar 2 pontos em 2 rodadas. Fica ainda muito possível, né? Mas tem que torcer por essa combinação de resultados. Tem que fazer a sua parte e tem que torcer contra o Floresta. E contra a Jacuipense também. Manaus e Botafogo jogam às 4 horas e se o Botafogo ganhar, tem tudo para entrar no G4, né? Inclusive, entra no G4, de certeza, porque passaria o próprio Manaus, né? Mas é um jogo muito difícil aí para o Botafogo. E essa é a Série C. Galera, vamos falar agora da Série D, porque agora a gente entra na fase decisiva, fase de mata-mata, playoffs, e esses são os confrontos dos times do Nordeste. A gente tem Motoclube contra Castanhal, né? O Motoclube de... Eu quero ver de onde é esse Castanhal. Esse Castanhal não sei de onde é, viu, velho? Uma Motoclube do Maranhão, né? Joga contra a equipe do Castanhal. Não sei de onde é esse Castanhal, velho. Mas já é um adversário de longe aí, né? O América do Rio Grande do Norte joga contra o Itabaiana do nosso vizinho aqui, Sergipe, né? Rio Grande do Norte já é um pouquinho mais longe. Sergipe é aqui do lado. O Peñarol joga contra o 4 de julho, o simpático 4 de julho, né? Tô na torcida, viu, galera? Um abraço aí pra vocês. Vamos passar de fase aí. O Retrô, nosso vizinho aqui pernambucano, joga contra o ABC. E aí o Retrô vem com um projeto de futebol bem interessante, né? De um clube empresa. O ABC já é um pouco mais tradicional, aí a gente vê quem vai dar, se dar melhor nesse embate aí. O Galvez joga contra o Guarani de Sobral, né? O Sergipe joga contra o Campinense. Aí o Sergipe daqui, nosso vizinho, Sergipe, óbvio.
contra o Campinense lá de Campina Grande, né? Tem mais o que aqui? O Atlético Cearense contra Juazeirense, aí outro confronto de nordestinos, né? E são esses aí os nordestinos que estão. Se eu errei algum, me perdoem, né? Mas temos nessa fase final Motoclube, América do Rio Grande do Norte, Itabaiana, 4 de julho, Retrô, ABC, Guarani, Sergipe e Campinense. E o Atlético Cearense. E a Juazeirense. Mas é isso aí, galera. Agradeço aqui a presença de vocês. Hoje a gente se estendendo um pouco mais para falar um pouco da Série D, que entra na fase decisiva aí. E eu agradeço aí a presença de vocês. Vamos seguir na torcida aí pelos nossos nordestinos. Um abração, viu, galera? Obrigadão aí pela presença de vocês. Tamo junto e até a próxima. Segunda-feira tem mais. Tem live e tem Nordeste em Foco também. Um abraço, galera. Até mais.